Quem é você? Essa pergunta que é absurdamente difícil de ser respondida, ela é também tremendamente necessária, porque se eu não sei quem eu sou, o que mais eu sei ou não sei? E a gente vai falar sobre identidade e comparação, e a outra pergunta, bem grudadinha nessa, é: dá para construir uma identidade sem comparação? Porque eu só sei que eu sou assim porque você tem alguma coisa que não é assim, por isso que eu dou nome. Não entendi muito o que eu falei, mas deve ser um negócio que vocês vão me ajudar a entender quando eu perguntar, porque é exatamente isso. Eu só sei que eu não sou igual a você, Lúcio. E eu só sei que eu me perdi no que você falou. Então, você já está identificado como um cara que se perde. Exatamente. Pronto, resolvemos uma parte. Pastor Lúcio, que bom estar aqui. Eu tenho a alegria de apresentar um grande amigo, o Pastor Lúcio. Legal, Robinho. Muito bom vê-lo, cara. É nóis. Onde você está? Eu tô em Hortolândia, conhece lá? Conheço, cara. Morei lá já. Boa terra, boa terra. Você está fazendo o quê em Hortolândia? Eu cuido do ensino superior, sou pastor lá da faculdade. Você é pastor de faculdade? Você acredita? Ixi, cara, conheço esse tipo de gente. Dizem que o pessoal de São Paulo é legal também. Então, acredite, é que São Paulo tem muita gente, mas alguns são legal. E aproveito para mandar um abraço para São Paulo, o NASP Campo São Paulo. E que honra, cara, a gente está aqui hoje com um batalhão de duas. Eu não sei nem para onde ir, para falar a verdade. A minha vontade é de sair correndo. Não, fica quieto e escuta. Hoje eu estou aqui. Darleide, olá, que alegria receber você no nosso consultório. Eu acho o máximo também, e sempre é uma hora de a gente trocar, né? Como eu te levo lá no consultório, eu aprendo. Aqui eu vim trocar porque tem gente boa também e é uma alegria estar aqui. Para quem não acompanha o meu trabalho, eu estou lá na TV Novo Tempo, faço consultório de família toda terça às 10 da noite, ao vivo, com bons convidados, como esse encontro aqui no podcast. E tenho esse trabalho de mentoria, aconselhamento, sou escritora, palestrante, sou casada, mãe, sou feliz. Uau, que isso. Esse é o alvo. Então. Se não for assim, não quero também. Muito me ajuda, senhor. Obrigado por ter vindo. Prazer. A gente está meio intimidado, mas a gente vai ficar de Vocês boa daqui a pouco. Ótimos. Doutora, tudo bem, Ivana? Muito bem, obrigada por convidar, obrigada por estar dividindo aqui. Sou mais uma intimidada nesses sofás, mas é uma alegria estar compartilhando com vocês conhecimento, discutindo aí sobre identidade, quem eu sou realmente, né? E doutora, você está no mundo NASP, né? Trabalho no NASP, Engenheiro Coelho, há 9 anos já. E há 3 anos, esse é o 3º ano que eu assumi a coordenação do curso de Psicologia. Então, é um combinado de dar aulas, trabalhar na coordenação, também clínico por fora, então é uma profissional de excelência, já esteve comigo no consultório também e o público amou, falta voltar lá, belíssimo. Voltarei, com certeza. Que legal. Sabe, olhando para vocês e a gente pensar nas nossas similaridades, nas nossas semelhanças, nas nossas diferenças, por exemplo, eu só sei que você é argentina porque eu não sou, né? Nem tudo perfeito, né? Eu sei que você gostaria de ser quem eu sou nesse sentido, mas que não é, porque não teve oportunidade de ser. Mas no céu vai estar todo mundo transformado e satisfeito. Mas todas as vezes que Jesus falou comigo, ele falou em português. Provavelmente, portanto, ele fala português. Olha, ele tem falado para mim em português também. Acho que eu estou bem abrasileirada, né? Que bom, né? Mas a gente vai aperfeiçoando, no momento a gente chega lá. Mas sabe que esse negócio de a gente conversar sobre isso, do ser ou não ser, e a gente pensar no ser ou no ser pensando em Deus, a gente sempre tem uma tendência de perder a identidade colocando Deus como um padrão feito por nós. E essa questão da padronização, da comparação, então eu já vou fazer ou reformular a pergunta que nós de alguma forma estamos fazendo, né? Dá para construir uma identidade ou pensar identidade sem comparação? Não vou falar quem vai responder. Quem tiver mais coragem, começa. Eu acho que é para lá. É para cá? Sim. Então vamos lá. Eu não vou responder essa pergunta, vou levar as pessoas a responderem sozinhos em casa, né? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso hoje. Mas a identidade, acho que para responder isso, primeiro a gente tem que pensar o que é identidade. Como que eu sei quem eu sou? Sabendo com certeza quem eu não sou. Então, nesse que eu não sou, eu estou do lado, até comparação, né? A definição é estar junto de alguém com quem eu vejo quais são as semelhanças e as diferenças. As diferenças de nacionalidade, por exemplo, semelhanças em relação ao nosso trabalho, ao público com quem a gente trabalha.
Então, a gente precisa desse contraste para ver semelhanças e diferenças. E nessa comparação, a gente vai socialmente, né, construindo, ao longo da nossa história, aquilo que a gente é. Mas a relação semelhança precisa ser, aliás, não é que ela precisa, a gente vai sempre buscar. Com quem que eu me identifico? É a tal da identificação, né? Com quem que eu me identifico? Quem que olha como eu? Uma questão, por exemplo, bem prática para os nossos dias. Pessoas negras, pessoas de pele preta, elas têm reclamado muito de não verem, por exemplo, na publicidade, na televisão, e isso vem mudando por causa do questionamento, mas o que se perguntava era, onde está a minha referência? O meu semelhante não aparece na televisão? Não tem brinquedo da cor da minha pele? Perguntava a criança. Então, eu quero a diferença para aprender a respeitar o outro, mas eu quero a semelhança, porque senão não me faço, não eu me não me identifico, construo. né? Eu achei legal isso que... Desculpa. Não, eu ia só falar o comentário, minhas filhas têm bonecas, daí alguém chega para ela e fala assim, você tem uma boneca negra. Ela não fala assim, ela tem uma boneca. Exatamente, tem uma boneca. Legal. E elas são... Só isso. Desculpa, brother. Não, eu estava ouvindo e pensei um pouco no texto bíblico logo ali no início, né? Lembrei de Deus criando um homem dizendo, olha, vocês são a imagem e semelhança, né? Então, assim, para você se perceber como ser humano, olha para o lado, né? Porque ele também é a sua imagem, ele também comunica sobre você e também comunica sobre quem Deus é. Imagina, Deus, o plano ousado de Deus era deixar alguém igual ele, duas pessoas iguais e igual ele ao mesmo tempo, para que as pessoas não só se conhecessem, mas conhecessem o próprio Deus, né? Pensar em Adão e Eva é um negócio encantador. Exatamente. Primeiro porque é todo um momento perfeito e Adão olhando para Deus e se olhar no espelho. E Eva não é um oposto. Eva é o complementar. Isso. E a viagem da comparação por oposição e não por diferença pode ser uma desgraça, né? Porque Deus nos fez complementares mais do que fez diferentes, né? E isso é muito legal. Mas eu acho que nosso problema não é esse. Nosso problema está aí, a gente definiu, né? Isso é interessante para a gente começar a pensar. Mas nas segundas e terças da vida, na calça jeans da vida, há não só uma identificação. Nosso problema está no desejo, ou não? E desejos que muitas vezes são criados, né, Ivana? Desejos que são criados quando, na verdade, eles não são essencialmente desejos que te constroem de fato. Pelo menos eu penso assim, mas eu vou passar a palavra para eu não dominar o esquema. Eu acredito que tem dois problemas. A gente tem uma tendência a se comparar no ter, no fazer, no se ver, né? Perfeito. Na questão estética, na questão material, de quanto eu tenho, quanto eu consegui na vida, o sucesso que a gente entende, ao invés da gente pensar quem eu sou realmente, qual é a minha essência de fato, né? Então, esse é um perigo que a gente enfrenta. E uma outra coisa que acho que dá para falar bastante, que eu costumo dizer que hoje, a maior parte dos problemas que a gente encontra no âmbito emocional, né? Problemas, ou seja, do estado de ânimo, de ansiedade, falta de aceitação consigo mesmo, a maior parte delas vem de frustração. Eu vejo isso, pessoas que são frustradas com elas mesmas ou decepcionadas com o outro. E quando você analisa a frustração consigo mesmo, né, com a gente, encontra sempre a comparação. Eu sou frustrada porque eu não tenho o que o outro tem, eu não consegui o que o outro conseguiu. Então, a raiz da frustração e de muitos problemas psicológicos hoje, eu vejo que é por uma comparação desfocada. Exato. Uma comparação que não é para ser ponto de inspiração. E eu sempre digo isso para os pacientes, eu falo assim, se comparar para se inspirar, perfeito. Mas se comparar para se afundar, nunca. E aí é o que eu chamo de desejos criados. Criaram em mim o desejo de eu me encaixar num padrão comercial. Criaram em mim o desejo de eu manter o meu esquema de felicidade como aparece no Instagram. Você não vê que todo mundo é infeliz? Você não vê que todo mundo tem, que todo mundo viaja nas férias para Cancún?
porque você segue pessoas que... Então, esses desejos criados comercialmente, até industrialmente falando, para atender um objetivo de uma indústria, de um comércio que ganha em cima do seu sofrimento, ganha em cima da sua dor, é que eu vejo a doença mental se instalando. As pessoas estão doentes, elas estão infelizes, porque elas estão trabalhando sob um comparativo vendido, mas que não encaixa. Muitas vezes a necessidade editada, editada, né? perfeitamente. É cronicamente inviável. Cronicamente. É uma inviabilidade crônica, Exato. porque é uma sociedade ou um método de pensar e de agir que exige insatisfação, promovendo satisfação. Mas se a satisfação que aquele produto, que aquele estilo de vida acontecer, mata o sistema. Exato. Sim. Ou seja, uma inviabilidade horrível. Como é aquela frase? Dizia assim, cria-se dificuldade para vender facilidade. A gente não se dá conta de como nós somos instrumentos na mão de outros que por trás movimentam o nosso esquema de vida. E nós que somos cristãos deveríamos nos lembrar da essência. Qual é o nosso referencial de paz? Qual é o nosso referencial de ter? Qual é o nosso referencial de ser? É o que aparece onde, qual é a minha fonte. E aí eu vejo uma geração perdida, porque o referencial que está sendo acessível a essa geração é completamente deturpado. Quando eu penso em ser, o pensamento hebraico bíblico, ele tem uma máxima assim. A gente abre o texto procurando a resposta de quem é Deus, né? E a gente vai lá no verso 1 de Gênesis 1:1, dizendo, no princípio criou Deus. Deus se apresenta fazendo. Então, uma maneira de se pensar do autor bíblico é mais ou menos assim, você é aquilo que você faz. Antes mesmo de aparecer o nome de Deus, aparece aquilo que Deus faz. No princípio, criou Deus. E acontece isso com frequência, né? E eu acho que essa pode ser uma boa pergunta para a gente visitar quem somos. A gente pensar um pouco, afinal de contas, o que a gente tem feito, né? Porque... Pelos seus frutos os conhecereis, exatamente, né? Exatamente. Acho que isso diz muito sobre a nossa identidade. E Deus como padrão, ele cria a partir de um propósito padrão também. Quando você falou, né, no princípio criou Deus. E aí ele cria e fala, e sirvam eles. Então ele fala, e separou e deu o nome, e chamou a luz dia, chamou as trevas noite, e depois ele fala, ele criou os astros, e sirvam eles para. E aí ele cria... Tudo com propósito, né? Tudo tem propósito. O fazer e o ser não se dissociam jamais. Exatamente. Quando eu penso numa identidade do ser sem o fazer, é um buraco. É o buraco. É um buraco. E eu acho legal ali em Gênesis 1, porque a gente percebe um Deus fazendo, gerando vida, né? E convidando o ser humano a imitar ele, gerando vida, né? Então a nossa identidade também está associada com isso, né? De olhar para o lado e ter oportunidade, e saber que a gente tem a oportunidade de gerar vida no outro, né? Assim como Deus fez, então essa ideia de propósito também, acho que tem a ver com a nossa identidade. E é interessante que vocês estão colocando o ser junto com fazer, mas com propósito. Exato. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer, mas não sabem aonde querem chegar. A falta de propósito também acaba destruindo a nossa identidade. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, muito com as pessoas. Não adianta me comparar com aquilo que a Darleide faz e eu quero fazer igual. Mas espera aí, qual é o propósito na minha vida de fazer isso que a Darleide faz? Né? Então a gente tem que, cada um vivencia, constrói uma história. Uma história que eu sempre digo, né? A nossa história é construída a partir de onde a gente quer chegar. Se eu quero chegar aqui, então eu não posso ir aqui simplesmente porque eu quero ser igual, fazer igual, ter igual. Eu tenho que pensar nesse trajeto na minha vida, como eu posso fazer para construir isso, né? Até porque esse caminho de eu vou fazer porque você faz, do jeito que você faz, ela denota até uma insegurança do indivíduo, uma personalidade que está perdida, que está sem identidade, sem saber quem é ela mesma, porque ninguém pode se ver de modo natural, replicando item por item da experiência do outro e esperando que isso seja saudável. Isso não é. Agora, o que nós fazemos? Em algum momento eu falei aqui hoje da palavra troca. Isso aqui que estamos fazendo, cada um em áreas diferentes, mas a gente troca. A gente tem essa experiência de aprendizado. E com o passar do tempo e a nossa convivência, eu chego lá na frente mais madura, mais equilibrada, mais inteligente, mais capaz, porque vocês me ajudaram, porque o outro me ajudou, porque eu ajudei vocês também. Aí volta para a questão do servir. Nesse aspecto eu vejo também parte do adoecimento dessa geração. Não é uma geração ensinada a servir, mas a receber pronto.
E nisso você perde a sua essência, já que o propósito do Criador para nós é servir. Quando nós não nos servimos, nós fazemos o quê? Nós nos servimos dos outros, nós nos servimos dos prazeres, nós nos servimos das coisas e, ao final das contas, por isso que os consultórios estão cheios de crianças, adolescentes, adultos e de mais idade lá na frente do psicólogo, do psiquiatra, procurando o sentido da vida. E normalmente elas se perderam em algum momento do servir. Frustrações, tem N questões, mas hoje, essencialmente, crianças e adolescentes, elas não sabem o que fazer para se sentirem úteis. Elas só têm, elas só acumulam, mas elas não se sentem úteis nem dentro de casa, nem na escola, nem na comunidade, em lugar nenhum. A questão da identidade vai junto com o sentido da vida mesmo. E a gente vê uma sociedade que está perdida em relação a isso. E não tem ninguém, não sei se vocês já fizeram terapia, mas todo psicólogo pergunta quem você é, né? E a pessoa normalmente tem dificuldades para responder. E aí você vê essa dificuldade. Espera aí, eu sou aquilo que eu quero ser? Ou aquilo que as pessoas são e querem que eu seja? Né? E aí entra um conflito de identidade que se faz muito mais forte, né, na fase da adolescência, mas que permanece, porque a identidade não é uma questão genética, não é que eu nasci com uma identidade, é uma questão construída, né? Não é inata. E eu participo ativamente dessa construção. Com certeza. Eu sou o ator principal, né? A atriz principal dessa construção, junto no contexto, né? Agora, claro que lá na primeira infância, segunda infância, enquanto é uma criança, nós pais deveríamos sempre nos lembrar assim, tendo crianças, de pensar, não é só uma questão de dar comida, casa, roupa, escola, eu preciso saber que memórias eu estou criando, que sensações eu estou criando, que sentimentos eu estou ajudando essa criança a elaborar, como eu estou participando da identidade dessa criança, para que seja um homem e uma mulher com boa autoestima, ou você acha que tem um pacote de autoestima para comprar? Não tem. Ou você acha que o psicólogo vai conseguir te dar uma caixinha com... Aí você, autoestima, ganhei autoestima hoje. Isso é criado, isso é executado com práticas, com atitudes, com palavras que são construídas. Então, a identidade se constrói literalmente, tijolinho por tijolinho, principalmente nos primeiros anos de vida. Claro que quando a gente tem isso perturbado de alguma forma, recorremos a gente que pode nos ajudar e Deus, né? Amém. Tem um cara no texto bíblico que eu acho que ele tem um problema sério identitário, seríssimo. Cara, você tá falando, veio um monte aqui na minha mente, mas esperei você para você chamar de cara primeiro do que eu. É a parábola de Lucas 18, do fariseu e do publicano. Quando ele vai orar, diz o texto que ele ora dele para ele mesmo. E aí quando ele vai orar, ele ora mais ou menos assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou como. Aí ele faz uma lista de quem ele não é. Na verdade, ele está perdido nele mesmo, ele não sabe quem ele é, né? Egoísta. Exatamente. E aí, a gente está falando do fazer com propósito, né? E ele fala, inclusive, de coisas boas que ele faz, né? Ele fala de dízimo, das coisas boas que ele pratica. E aí, na sequência do texto, e acho que isso é uma ironia, aparece um dos caras que ele agradeceu não ser. Dizendo, Senhor, obrigado porque... Eu não sou igual a esse aí. Não, ele orando mais ou menos assim, tem misericórdia de mim, né? Então ele tinha noção de quem era Deus, acho que mais ou menos isso que você falou, assim. Essa noção de... Diferença. Ele olhava para o lado e ele percebia inimigos, né? Eu não sou como fulano, eu não sou como ciclano. Essa comparação talvez... Essa comparação até gerou arrogância, né? E Exatamente. a gente tem que ver, porque a comparação... quando a gente fala, né, a mania de comparação, de ter e sempre estar desfocado, gera sentimentos negativos, inveja, ciúmes, em alguns casos arrogância, coisas que levam a gente a tomar decisões ruins, como talvez fazer uma pergunta dessas, né? E na Bíblia a gente tem um monte de casos aí onde a comparação foi destrutiva. Interessante você dizer que a gente começou a conversa no momento falando sobre propósito e o fazer. O fariseu que bate no peito, ele se define de uma maneira muito contemporânea, que algumas pessoas tentam se definir ou gerar sua identidade a partir do que elas são contra, porque é muito fácil ser contra. Então se pergunta assim, quem é o fulano? É que ele é contra, e eu posso ser contra desde o desmatamento, eu posso ser contra qualquer coisa, mas ser contra me dá o privilégio de não ser a favor de nada.
E é fácil se definir como alguém que é contra alguma coisa. Mas mesmo assim, eu vejo que pessoas, nós, todos temos se a favor ou contra em determinadas questões. Mas a gente só tem a coragem de fazer isso porque de um lado ou de outro nós vamos encontrar um grupo que me referencie. Exatamente. A gente não faz isso porque é corajoso, bate no peito, eu vou lá e faço e eu assumo as minhas bandeiras sozinho. Sozinho Não, jamais. é maluco. Aí você vai ser cancelado, vão te perseguir, você pode até perder o emprego, Então, de novo, a gente bate lá na questão do referencial, do que te sustenta, do que está por trás, no porquê você acredita. Porque uma galera acredita. No motivo. Então, ninguém é sozinho, ninguém tem identidade sozinho. E aí entra um risco que a gente vê também, que é essa solidão das redes sociais, a solidão na internet, que parece que é companhia, mas não é companhia de verdade, de carne e osso, para chegar junto, para te amparar. Enfim, são questões que ficam abertas pelo tempo aqui da nossa discussão, mas vale a pena a gente perguntar. Você sabe quem você é de verdade? Porque já me perguntaram, quem é você? E eu cheguei de pronto a dizer, bom, eu sou apresentadora de TV e rádio, sou comunicadora, sou não sei, as coisas que eu faço, tá bem, me identificam, falamos sobre isso. Mas quem eu sou de verdade quando eu estou sozinha? O que me faz chorar? O que me faz rir? O que me faz de verdade me encontrar e dizer assim, cara, eu sou feliz. Sozinha, eu não preciso de ninguém para ser feliz, entre aspas, entende? Ou seja, eu não preciso de holofote, eu não preciso da câmera. Se um dia eu não for apresentadora de TV, você é feliz? Se um dia você não estiver em sala de aula, não for coordenadora de um curso de psicologia, se você não estiver cuidando, se você não estiver fazendo, nós seremos felizes? Então, é só sem isso que a gente tem hoje, sem fazer o que a gente faz hoje publicamente, então eu tenho buscado cada vez mais dar valor ao que eu faço sem que ninguém veja, porque aquilo vai me sustentar até a última hora. Eu vou usar um exemplo bíblico. Quando você começou a dizer, veio uma pessoa na hora na minha mente. Na hora, sim, porque ele é o exemplo de sucesso do público, do privado, do ser e do não ser como identidade para mim, que é João Batista. Uau! João Batista era um homem do deserto e no deserto ele não se desconfigurava. Ele se vestia da maneira como tinha que se vestir e comia o que ele tinha que comer. Quando Jesus apareceu, eles falaram assim, quem é você? Não, ele não sou eu. Ele sabia exatamente quem ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. E ele é alguém a que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele sabia quem ele era, ele sabia que ele não era e ele sabia quem Jesus era. E quando ele estava no meio da galera, se tivesse que chamar de raça de víboras, ele chamava. Sensacional. Sim, totalmente sangue no olho. Falava, saía e no deserto ele era uma pessoa e diante de Herodes ele era não era produto do meio. O meu desafio, e aí eu devolvo para vocês, vou desafiando, se vira com esse negócio, é que a internet, principalmente a rede social, ela gera um encontro do meu quarto, do público e do privado. Essa é a minha impressão. Eu estou no meu quarto, privado, mas eu estou falando com o mundo, público. Antes eu me comparava, e no universo da minha casa eu me comparo com 4 pessoas, no universo da minha rua eu me comparo com 50, no meu bairro eu me comparo com 400, mas na internet eu me comparo com o infinito. E na internet todo mundo é perfeito. As pessoas viajam sempre para os lugares maravilhosos, mas elas estão postando wallpapers, né? Eu tenho uma raiva, não vejo internet no verão, porque as pessoas viajam para lugares maravilhosos, mas elas tiram 25 fotos numa viagem só e postam uma por ano nos próximos 25 anos. Eu que sou gordinho, é um desafio, cara. Ver tanta gente comendo bem assim. Mas sabe que isso... Mas você é feliz, Lúcio. Eles comem super bem, né? Eles comem bem. É difícil, cara. Que chato, né? Sobre essa questão, eu ouvi o pastor Henrique, um dia desses, fazendo uma alegoria com Havaianas, né? Ele disse que, quantas vezes a gente não estoura Havaiana e várias pessoas assim já colocaram lá embaixo para juntar a Havaiana. E quem olha de cima não vê isso. Quem olha de cima está vendo uma Havaiana novinha, não vê que por baixo está cheio de gambiarras, arames e pregos para prender. E é isso que eu vejo hoje com as redes sociais, com essa realidade editada, né, que a gente estava comentando. A gente acredita que aquilo que aparece, né, na edição é a realidade. Aí, claro, eu comparo a minha vida real com a vida editada do outro e dá uma diferença enorme. Quanto maior a diferença, maior frustração, maior sentimento negativo, ou de inveja, ou de ciúmes, ou de indignação, ou depressão, né?
a ansiedade. Então, a gente tem que lembrar, nem todo mundo vê os preguinhos que estão embaixo. Né? Por onde eu começo? A A gente falou de um ideal, mas é extremamente desafiador esse ideal. Extremamente desafiador. Eu acredito que para nos mantermos nesse caminho da identificação, da afinidade, do reconhecimento do outro, procure se acercar de pessoas que são as chamadas pé no chão. Elas existem. Vamos procurar pessoas, porque primeiro você precisa definir o que você quer. Você quer continuar no mundo da lua? Você quer continuar sendo da galera, porque todo mundo faz? Ou você quer ter uma história firmada, propósito? Você quer? Então, se você quer, você decidiu a sua vida. Se você quer, então você vai se acercar, porque há quem diga que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós convivemos. Então, você vai conviver com pessoas que te puxam para baixo, para a realidade. Diz, olha, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer isso, fazer aquilo. Ah, mas é chato. Você não quer? Tem que pagar o preço. Para mim é assim, a vida precisa ser objetiva. Com criança, com adolescente, com jovem, com quem quer que seja na vida, você precisa ser objetivo, porque a vida não dá mole para ninguém. Nossa, você sentiu a paulada, Lúcia? Eu não consigo mais falar nada. Você entrou em crise de identidade, você tá Já se não sei mais quem eu sou. É verdade, exatamente. Por que me colocaram aqui? E agora você se sentiu diminuído. Ela manda bem. Ela manda Imagina, bem, cara. obrigada. O começar, porque, e aí, Ivana, eu devolvo para você, porque a gente tem um desafio duplo, ou não, né? Depende do que você vai falar. Porque eu tenho uma identidade coletiva, eu tenho uma identidade cristã. Eu sou um homem adulto adventista. E de alguma forma a construção da minha identidade vai afetar a maneira como você diz, a da sua fé, porque a sua fé está publicada como sendo a da minha. Israel teve um problema na sua missão, e o problema na sua missão fez com que eles pedissem um rei. Perderam a identidade e falou, eu quero um rei como os outros povos. Ou seja, então você está achando que você está aqui para fazer a mesma coisa que os caras? Comparação, né? E uma comparação que desconfigura o que você tem que fazer. Mas Israel não é uma nação só com identidade cultural. Israel é uma nação com uma missão. E a perda da identidade, quando se diz respeito à missão, custa a vida eterna de alguém. Só isso. Só. É esse só o preço. E que eu não sei quem está pagando. Porque eu não consigo saber quem deixou de ver Jesus hoje. Ah, mas ela vai ver Jesus amanhã. Não, um dia sem Jesus já é muita coisa. Muita coisa quando você pensa em Jesus. E aí eu vou dar uma afundada, porque na verdade estou fazendo um enunciado do Enem, né? Porque uma página de pergunta. Eu preciso conversar de alguma coisa. Como que eu associo e coloco essa questão da missão, da identidade cristã? Porque tem uma galera que está assistindo aí que está numa vibe do pode e não pode. Que dentro da psicologia a gente chama de identidade moral, né? Que, claro, está vinculada com a nossa identidade e cosmovisão espiritual, religiosa, cristã, que é indispensável. E eu preciso ver se essa identidade está sendo coerente com aquela identidade social, aquela apresentação social que eu faço de mim mesma, né, para os outros. Pastor Lúcio, Diga. você lida com jovens. Sim. E cada dia que passa você está menos jovem, ou seja, sua quantidade de passado já está crescendo a ponto de ser maior do que a de futuro. Achei que você ia falar das entradas. Hã? Achei que você ia falar das entradas. Ainda não, porque a gente é amigo e não sei quanto nossa amizade sobrevive a isso. Mas a verdade é a seguinte, a gente lida com pessoas em identidade de construção e eu vi uma fala aqui que me deixou meio preocupado com esse negócio. Porque se é socialmente construído e tem todos esses elementos, portanto, a minha identidade pode não ser estanque. E é possível que eu precise de um elemento externo a ela, e eu estou falando de Cristo, porque senão eu vou perder completamente a referência. Só para não deixar tão viajado e não aumentar muito. Existe uma expectativa do mundo em relação ao que eu preciso ser, existe uma expectativa minha do que eu preciso ser e existe uma expectativa do que eu estou fazendo, num papel que eu preciso desempenhar. Nasceu um filho para mim, eu já troquei de identidade, virei pai. E tem algo que eu tenho que fazer como pai. Então nessa identidade eu posso ser um bom pai ou um mau pai, não só sendo pai. Nessa loucura de gente que está na vida, construindo essa vida, existe um elemento pior ainda, o que eu faço de certo ou de errado, e fica aquela vibe de todo dia, né? Posso? Não pode, pastor? Como que eu lido com isso assim de maneira que eu possa gerar uma resposta saudável para não deixar as pessoas doentes na loucura do pode ou não pode? Como lidar com isso? Se você der uma resposta curta, cara, não faço mais perguntas não. Porque a pergunta já foi.
Amigo, é óbvio, né? Cristo é sempre a melhor resposta para a gente lidar com isso. Gosto do exemplo de Daniel. Ele foi para uma terra estranha, ele teve que lidar com outro idioma, mudar o nome dele, veja. Ele teve que se relacionar com outras pessoas, virou um eunuco, olha só. E teve alguma coisa que ele não negociou. Eu acho que isso é importante, assim, a gente perceber princípios, a gente perceber quem nós somos mediante a Cristo e esses princípios que Ele nos ensina e não negociar. Porque isso nos ajuda a saber sempre quem a gente é, sabe? Eu estou falando das finas iguarias do rei, né? Uhum. E ali tem um detalhe que eu acho bonito, a gente não necessariamente sabe o que tinha em cima daquela mesa, né? Esse dia, enfim. Mas a gente sabe de quem era a mesa. Diz o texto que a mesa era do rei. E Daniel disse, da mesa do rei eu não como. Então, eu acho que isso de alguma forma, conhecer a Cristo firmava a identidade. Você pode mudar meu nome, muda meu idioma, muda o que você quiser, mas eu sei quem me serve e eu sei a quem eu sirvo, né? Então, isso não é um negócio. Então, acho que isso é uma dica que eu costumo dar para a galera lá. Que legal, brother. Me perguntaram num dia desses aí qual era a minha definição de masculinidade. Como que eu podia achar versículos e explicar o que é masculinidade bíblica. Masculinidade bíblica é Cristo. E feminilidade, Cristo. E paternidade, Cristo. E profissionalismo é Cristo. Qual a identidade? Cristo. É óbvio que Cristo se manifesta e escolheu se manifestar conosco juntos. Portanto, eu sou uma faceta de Cristo e com você essa faceta se completa. Moisés é um exemplo também, como Daniel e como muitos outros. Moisés era hebreu demais entre os egípcios e egípcio demais entre os hebreus e intelectual demais entre os pastores e pastor demais entre os intelectuais. Não havia nenhum espaço de Moisés, para a vida de Moisés, onde ele pudesse ter uma identidade que se associasse com quem estava perto dele. E ele era fiel demais entre os idólatras. Mas Moisés me diz uma coisa que eu digo para você ao terminar esse episódio vertical. Quando Deus fala para você quem você é, você não precisa que ninguém mais diga. Você só precisa dizer para ele, Senhor, aqui estou. Para ouvir dele, esse é o meu filho em quem tenho alegria. Se isso não for suficiente, não haverá nada maior do que isso para te definir. Vertical estará aqui aguardando você e isso que a gente conversou é uma resposta a um comentário que você fez. Então continue colocando os comentários aqui, porque são os seus comentários que fazem nos pensar o que você está falando. Porque a gente está conversando aqui e a gente conversa com você nos comentários. Se você não se inscreveu, se inscreva. E esses conteúdos estão nas mídias que vão te alcançar. Alguma está aí perto de você. E a gente se vê no próximo episódio.